Os bombeiros fazem agora o combate às chamas que atingiram o museu que carregava até então a história do Brasil. A Polícia Federal vai investigar o que causou o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Uma sucessão de fatos revela o quanto o Museu Nacional estava frágil e cheio de problemas. O museu não tinha brigada contra incêndio nem seguro. 2 de setembro de 2018. A força incessante das chamas destrói grande parte da memória do Brasil. É como se um parente seu ficasse muito, muito ferido. Porque eu acredito que ele não morreu, mas tá muito mal. Poucos meses depois de completar 200 anos, o Museu Nacional se transforma em cinzas. Eu dormi achando que era um pesadelo, que eu ia acordar. Não era sonho, era real. Itens que resistiram por milhões de anos acabaram dizimados em poucas horas. Um acervo histórico inestimável, uma história que não vai voltar nunca mais. Uma tragédia anunciada que só esperava uma oportunidade para acontecer. Um prédio com mais de 200 anos, que não tinha brigada contra incêndio, estava sem seguro e agora os bombeiros concluíram que o prédio estava em situação irregular. Telhados quebrados, infiltrações nas paredes, estruturas de madeira tomadas pelos cupins. Em um corredor, o andaime era usado para apoiar o teto que havia caído 8 anos antes. Um convite à tragédia. A direção do museu, ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, alega que não recebia verbas do governo federal. Nesse momento, estamos com um grande problema de verbas. As gestões que nos antecederam vinham lutando e tentando chegar até o governo federal e que é extremamente difícil. Em nota, o Ministério da Cultura rebate, alega que apenas para restauração e revitalização de instalações destinou R$ 6.500.000 ao museu nos últimos 20 anos. Diz ainda que auxiliou a UFRJ na busca por recursos junto ao BNDES, no valor de R$ 21.700.000. Em outra nota, o Ministério da Educação complementa, afirma que destina parte do orçamento anual da pasta às universidades federais e que, como o museu em questão integra a UFRJ, cabe à instituição decidir quanto será disponibilizado para o museu. Mas o incêndio do Museu Nacional não é um caso isolado. Há vários anos, prédios históricos, teatros, boates e edifícios comerciais são vítimas frequentes do fogo. Ou seria da negligência. Só se espanta e a minha percepção é que o que tem sido feito é insuficiente. O risco tem se agravado. Antônio Berto é especialista em segurança ao fogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo e faz um diagnóstico assustador. O que eu posso dizer é que os sistemas de proteção contra incêndio no Brasil, de modo geral, são mal projetados, mal instalados e mal mantidos. É possível perceber isso na prática. Desde o início do século, uma série de grandes incêndios tem afligido o Brasil. Em 2001, a casa de shows Canecão Mineiro foi consumida pelo fogo. Na ocasião, 7 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Anos depois, foi a vez do Teatro Cultura Artística. Deu uma pequena explosão e começou aquele fogaréu. A lista continua com o Instituto Butantan, o Palácio da Praia Vermelha, a Faculdade de Letras da UFRJ e o inesquecível caso da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. O fogo e a fumaça provocaram pânico e, no desespero, muitas pessoas não conseguiram sair. 242 pessoas morrem, quase 700 ficam feridas. O que aconteceu de importante, especialmente depois da Kiss, é que a regulamentação de São Paulo foi considerada como um exemplo e vários estados adotaram uma regulamentação muito parecida. A regulamentação de São Paulo, o estado do Joelma, é a mais rígida.
Mas é justamente aqui que a série de incêndios continua. 4 prédios históricos são atingidos pelo fogo em anos seguidos. O Memorial da América Latina. É como se o memorial tivesse se transformado em 3 enormes chaminés. O Liceu de Artes e Ofícios. O Museu da Língua Portuguesa. Aqui, metade do 3º andar está tomada pelo fogo. Desse outro ângulo, dá para ver bem o teto sendo consumido pelas chamas. E a Cinemateca Brasileira. No início deste ano, imagens impressionantes voltam a chocar a capital paulista. Tomado pelo fogo, o antigo prédio da Polícia Federal não resiste. Um prédio de 24 andares, transformado em 800 toneladas de destroços. O incêndio do Museu Nacional é o mais recente desta série, mas provavelmente não será o último. Não há nenhum mistério aí, nenhum segredo, nenhum grande avanço que se tenha que ainda atingir para se conseguir fazer algo por essas nossas instituições, né? Não há. A coisa está aí, é vontade. Uma procuradora da República resolveu comprar esta briga. Eu declarei guerra. Acho que nós devíamos declarar guerra. Vamos fazer algo de bom com a perda inestimável do Museu Nacional, que é corram para salvar os outros. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.